Olá, nono ano, bom dia. Nesse primeiro vídeo nós vamos estar fazendo a correção da atividade de Química. Então vocês vão abrir o livro na página 180, 181 para acompanhar essa correção e a discussão dessas questões. Então veja só, a questão 1 diz assim, ó: certa família de elementos químicos apresenta os seguintes números atômicos: 9, 17, 35, X e 85. Para esses elementos foram feitas as afirmações a seguir. Então é interessante e é importante você primeiro conhecer essa família. Então você vai lá na tabela periódica e vê a família que tem esses números atômicos, tá? Vocês vão ver que essa família vai ser aqui, ó, essa família dos halogênios, tá? Ó, 9, 17, 35, 53, que vai ser aquele elemento X, 85, tá? Então, sabemos que são os halogênios. Voltando para a questão, nós vamos analisar as afirmações para essa questão. Então, a primeira diz assim, ó: o primeiro elemento tem o número atômico 9. Não, ele tem número de prótons, número atômico, igual a 9. A massa é diferente. A segunda afirmação diz que o terceiro elemento tem um próton a menos que o gás nobre do seu período. Nós já vimos que essa família é a família dos halogênios, então eles têm um próton a menos do que o gás nobre do seu período. Então essa afirmação está correta. A terceira afirmação diz que o número atômico de X é 53, isso também nós já vimos, também está correta. A quarta afirmação diz que o átomo eletricamente neutro do último elemento tem configuração eletrônica de um gás nobre. Então, você pode fazer a distribuição eletrônica e ver que a configuração eletrônica ela é diferente. Professor, quando é que um átomo tem configuração eletrônica igual a de um gás nobre? Quando ele termina lá em sua última camada com 8 elétrons, né? Todos os gases nobres, com exceção do hélio, eles obedecem à regra que nós chamamos de regra do octeto, ou seja, tem em sua última camada, em sua camada de valência, 8 elétrons. Essa quarta já foi, né? A quinta afirmação diz assim, ó: os átomos de X formam uma espécie química X por ligação covalente. Essa afirmação poderia sim ser verdadeira, desde que o autor tivesse aqui colocado uma espécie química X2, tá? X e aqui embaixo um 2. Por quê? Porque um átomo de X formaria uma espécie química, ou seja, uma ligação covalente, né? Esses elementos dessa família, que nós em questão, elas fazem ligação covalente, sim, porém a espécie química aqui seria X2, tá certo? Por exemplo, o iodo, ele ligaria com outro átomo de iodo, formando I2, não formando só o I, como aqui sugerem, tá? Então, a resposta correta, a afirmação correta é a 2 e a 3. Pronto, essa segunda questão diz assim, ó: o átomo A apresenta 2 prótons a mais que o átomo B, portanto, A é 1, enquanto B é 1. Então, veja só, o átomo A vai ser o magnésio, enquanto o átomo B vai ser o neônio. O átomo A é um alcalino terroso e B é um gás nobre, como aqui está a resposta. Certo? Você for lá na família dos gases nobres, lá no neônio, você vai ver que as duas próximas famílias, voltando, vai ser quem? Os alcalinos e os alcalinos terrosos. Então, lá você vai encontrar um magnésio com 2 átomos a mais que o neônio. Então, a resposta para a questão 2 seria a letra D. A nossa terceira questão diz assim, ó: na classificação periódica, os elementos químicos situados nas colunas 1 e 2 são denominados respectivamente. Então, a família 1, a coluna 1, família 1, grupo 1, são chamados de metais alcalinos, enquanto a família 2 são os alcalinos terrosos. Então, a resposta correta é a letra B. A questão 4 diz assim: analise as colunas a seguir e estabeleça a correta associação entre elas, de acordo com a classificação periódica. Então, ó, aqui nós temos esses elementos químicos, bório, bário, berílio, berquélio, tá? Que ele é da série dos lantanídeos, e temos também aqui o bromo,
tá? Então, ó, o boro, a resposta aqui é a letra B, tá? Você viu que o boro, ele é um halogênio, enquanto o bário e o berílio são classificados como alcalinos terrosos, certo? E o quarto aqui elemento, o berquélio, ele da série dos lantanídeos, como vocês veem aqui, ó. Na verdade, os actinídeos, né? Como vocês veem aqui. E esse último, o bromo, que é justamente da família daquela questão 1, ele vai ser um halogênio. Como está trazendo aqui, ó, G para halogênio. Pronto, essa questão 5, questão bem fácil, ó. Pertence à família dos calcogênios. Só é você ir lá na família dos calcogênios, que é a família antes da família dos halogênios, o grupo 16. Você vai ver que lá tem o selênio e o telúrio. Então, a letra certa vai ser a letra C. Essa sexta questão diz assim, ó, um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como? Então, se você fizer a distribuição eletrônica desse átomo, como eu vou fazer aqui, ó, camada K2, camada L8, outra camada M com 8. Então, perceba que pela distribuição eletrônica você vai classificar esse átomo como um gás nobre, tá? Visto que quem fica com 8 elétrons em sua última camada é os gases nobres. Então, você vai marcar a letra E. Bom, a questão 7 diz assim, ó. Assinala a alternativa que indica corretamente o número da família e do período ocupado pelo elemento cujo número atômico é igual a 42. Você poderia ir lá na tabela periódica, tá? E encontrar esse número atômico 42. Só é você vir aqui, ó. Você vai ver que ele vai ser bem aqui, ó. Ele tá bem aqui, o número atômico 42, tá certo? Você vai ver que ele é da família 6, ó. Grupo 6, do quinto período, certo? Então, família 6, quinto período. Como tá lá na resposta. Família 6, quinto